Sim. Olha, eu quero falar do louvor, o poder do louvor. O poder do louvor. Olha, isso vai mudar a minha vida e eu espero que mude a sua também. Daqui para frente nós vamos olhar para essa realidade do louvor de uma forma diferente. Nós vamos colocar em prática hoje, aqui e agora. E a gente já começou, foi só uma palhinha. Vocês não têm noção do tamanho dessa ferramenta chamada louvor. Essa faz milagre. Essa leva para o céu. Aliás, lá, nós não vamos fazer outra coisa. Nós não vamos fazer outra coisa. Eu gosto desse negócio. É por isso que eu quero ir para lá. Se tem uma coisa boa, é louvar a Deus. E lá no céu, é por isso que nós temos que aprender aqui. Porque quem não aprender aqui não vai entrar lá. O que você vai fazer no céu se você não gosta de louvar? Entende? Céu é lugar de louvor, não é lugar de dormir, não é lugar de abrir boca, não é lugar de ficar com cara feia. Céu é lugar de louvor. Amém? Hoje nós vamos usar a Bíblia, nós vamos usar catecismo e doutrina, sã doutrina da Igreja Católica, como a gente sempre faz. Amém? Catecismo da Igreja Católica, no seu número 2639. Vamos ver o que a igreja fala para nós a respeito do louvor. O que é o louvor na visão da igreja? Olha aqui. A igreja, o catecismo começa falando assim: a oração do louvor. O louvor é a forma de oração, presta atenção, que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. O louvor é a forma de oração que reconhece imediatamente possível que Deus é Deus. Quando eu louvo, eu estou dizendo assim: Deus é Deus. É todo poderoso, pode todas as coisas, sabe de tudo e tem o melhor para a minha vida. E a igreja continua dizendo: canta-o pelo que ele mesmo é, lhe dá glória por aquilo que ele é e mais por aquilo, dá glória mais por aquilo do que ele é do que por aquilo que ele faz. Tem gente que agradece e louva a Deus pelo que Deus faz. Não, o louvor, mesmo que Deus não faça nada, eu louvo a Deus por aquilo que Ele é. Quando Deus não faz nada, Ele continua sendo Deus e Ele continua me amando e querendo o melhor para a minha vida. Quando Deus não fizer nada pela sua vida, saiba que isso é o melhor de hoje. É que não aconteça nada. Mas como entender isso? Só com os olhos da fé. Participa da bem-aventurança dos corações puros, que o amam na fé antes de verem na glória. Oh, aleluia. Participa dos corações puros. Um coração que não louva a Deus é porque ele ainda não encontrou a pureza do Espírito. O coração que encontrou a pureza, ele tem vontade, desejo, anseio em louvar e glorificar a Deus. Amém? O louvor integra as outras formas de oração e as leva àquilo que é a sua fonte, o seu término. Existe um só Deus, Pai, do qual vê todos os seres e para o qual nós existimos. Então o louvor, ele é direcionado somente a Deus. Mas muitas pessoas insistem em louvar outras pessoas. Sabia? Que muitas vezes você louva outras pessoas. Deus, eu já disse isso aqui e vou repetir.
Se tem uma coisa que Deus não aceita, Deus é bonzinho demais, mas uma coisa que Ele não aceita é dividir sua glória. Então o louvor foi feito só para Deus. Nem a mãe de Deus nós não louvamos. Sabia disso? Nós veneramos, amamos, nós somos gratos, nós somos devotos, tudo. Mas o louvor é só a Deus. Só Deus pode ser louvado. Amém? Ficou claro para nós o que é louvor? Em outras palavras mais simples, vai explicar para nós, sabe o quê? Que o louvor é um elogio a Deus. Quando você louva, você agradece e elogia a Deus, exalta, coloca Deus no lugar que Ele é digno, no mais alto, no pedestal, no centro, no trono. Esse é o nosso louvor. Falamos de louvor pelo catecismo. Vamos para a Bíblia agora? Pega comigo a palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos. Capítulo 16, o versículo 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Na verdade, essa história começa no 16, no versículo 16, mas é grande. Tem muita coisa nessa noite. Então nós já vamos logo para o 25, que é o que interessa mais para nós nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Gente, vocês sabem quem que escreveu o Atos dos Apóstolos? Quem? Quem escreveu, gente? Quem que na cabeça de vocês, não tenha vergonha não. Quem que escreveu o Atos dos Apóstolos? Paulo? Um dia eu pensei assim também. Mas não é Paulo. Lucas. Lucas que escreveu os Atos dos Apóstolos. Lucas, que algumas pessoas não sabem, mas era médico. Evangelista São Lucas escreveu o Atos dos Apóstolos. Eu ficava pensando assim, se foi Paulo que escreveu, como é que ele escreveu sobre ele mesmo? Que é esquisito você escrever sobre si mesmo, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 20. Pega comigo aí e presta bastante atenção nessa palavra. 16, 25. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus. E os prisioneiros escutavam. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos dos cárceres. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: senhores, que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe, presta atenção nisso, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua
família. Para um pouquinho aqui, olha para quem está do seu lado, bem na menina dos olhos, olha com aquele olhar irradiante, fumegante, aquele olhar que brilha, aquele olhar que penetra, aquele olhar de alegria. Olha aí, fixe no olhar dessa pessoa e diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Acredita em Jesus e aquele filho que está na droga vai ser salvo. Acredita em Jesus e aquele marido beberrão vai se voltar para Deus. Acredita em Jesus e todos os incrédulos da sua família vão ser salvos, porque eles vão se voltar para Deus. Mas você tem que crer em Jesus, amém? Precisa entender essa palavra. Tem gente que pensa que essa palavra está dizendo assim, que se você crer no Jesus, o outro vai ser salvo sem fazer nada. Não é isso não. É que se você crer em Jesus, a sua fé, ela vai ser tão grande que vai atrair essa pessoa para Deus. Ela vai ter que vir passar pelo mesmo processo que você passou. Ninguém é salvo, pula para o céu de uma vez, não. Não é isso que Deus está falando não, viu? Senão a gente acomoda. Aí não, o marido fala assim: mulher, vocês vai lá e ora para mim. E ele bonitão fica em casa. Não é assim não. A sua fé vai ser tão grande que vai atrair as pessoas. Olha para quem está do seu lado e fala: sabe aquelas pessoas da sua família que ainda não quis saber nada com Deus? É porque você ainda não tem fé. Você precisa crer para ser salvo, amém? Volta lá que eu nem sei onde eu parei aqui. 32. Anunciaram-lhe a palavra de Deus a ele e todos que estavam em sua casa. Então naquela mesma hora da noite ele cuidou deles, lavou-lhe as chagas, imediatamente foi batizado, ele e toda a sua família. Está vendo? Teve um processo. Em seguida ele os fez subir para a sua casa, pôs-lhe a mesa, alegrou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram lictores, o óxido aqui falhou agora, dizerem: solta esses homens. O carcereiro transmitiu essa mensagem a Paulo. Os magistrados mandaram me dizer que vos ponha em liberdade. Saí, pois, e ide em paz. Mas Paulo replicou: sem nenhum julgamento nos açoitaram publicamente a nós, que somos cidadãos romanos, e meteram-no no cárcere, e agora nos lança fora ocultamente. Não há de ser assim. Mas venha, solte-nos pessoalmente. Palavra do Senhor. Amados, a primeira coisa que eu quero partilhar com vocês é o seguinte: o diabo tem raiva de você. O demônio tem ódio de nós. E o tinhoso não brinca em serviço. Ele só para de nos atormentar e de nos tentar, sabe quando? Quando nós dormimos. Você dormiu, pessoalmente, fisicamente, ele dá uma trégua. Aí você falou: beleza, ele vai descansar. Não. Aí ele pega todos os seus pecados, sobe diante de Deus e vai mostrar e te acusar. Olha o que eles fazem aqui, ó. Olha como eles são. Vão na igreja e assim são. O diabo não sossega. Paulo e Silas estavam fazendo bem, anunciando a palavra de Deus, curando enfermo, fazendo coisa boa. No entanto, foi lançado na prisão. E olha aqui para mim, nessa prisãozinha que nós temos aqui hoje, não. Recebe visita íntima, celular, droga, comidinha boa, tudo por conta do governo. Ainda tem um dinheirinho para a família.
Não é muito ruim ser preso não, viu gente? Ao ponto de vista humano, tem gente que está melhor que nós. Mas naquela época, prisão era prisão. O sujeito era lançado nas masmorras, não tinha janela, o lugar era escuro, não tinha cama. Fazia muito frio naquela região. Era um lugar frio, era um lugar tenebroso. Comia o que sobrava, era tratado como porco. Só que Paulo e Silas estavam sendo tratados assim, sem merecer. Mas a palavra de Deus diz que eles estavam lá presos e era meia-noite. Eles foram presos às 6 horas da tarde. Arrancaram a roupa deles, olha a humilhação, e toma-lhe pau. Não é pau mesmo, viu gente? É cacetada. A Bíblia diz que eles foram esfolados vivos. Mas apanhou para valer, ficou só na carne. E depois lançado nas masmorras, sem comer, no frio, sem janela, numa escuridão. Foram presos às 6 horas. À meia-noite eles começaram a louvar. A meia-noite é a metade da noite. Então eles estavam no auge da dor. Aquilo ali, quando chegou à meia-noite, estava insuportável. Frio e a dor. Estavam insuportáveis. Vamos trazer essa palavra para ver o que ela tem a ver com a nossa vida. Quantos de vocês estão vivendo na meia-noite? Estão passando pela meia-noite, estão no auge do sofrimento. Quantos? Quantos de nós está no auge da depressão? No auge do vazio? Quantos de nós está no auge do pânico, do medo? Quantos de nós estamos no auge da dificuldade financeira, da prova, da dificuldade no casamento? Gente, permanecer casado nos dias de hoje não é fácil. Não é fácil. Quantos de nós no relacionamento está na meia-noite? Na meia-noite. Quantos de nós na sua vida de oração está vivendo a meia-noite? Não mais consegue rezar. Não mais consegue ter uma comunhão com Deus, até tenta. Eu estava vindo para cá hoje pensando. Para muitos, vir para a igreja, vir para o grupo de oração, é uma obrigação. Não pode ser assim. Ah não, então Sérgio, eu vou fazer o seguinte. Já que é obrigação e eu estou sentindo que é assim, eu não vou vir mais. Será que isso é inteligente? Será que isso é a vontade de Deus ou do diabo? Se eu estou vindo por obrigação, e não deve ser assim, o que eu devo fazer? Eu devo mudar a minha vida, e o grupo de oração tem que ser o impulso que me leva a rezar em casa, a ler a palavra em casa, a entrar no mistério em casa. Aí eu venho para a missa na profundidade, eu venho no grupo na profundidade, e Deus age na minha vida. Aí isso vai deixar de ser uma obrigação e vai passar a ser um prazer. Depois deixa de ser prazer e passa a ser uma necessidade da alma. Deus quer que você chegue a esse estágio, mas começa pela obrigação. Agora vamos vencer essa etapa? Eles estavam no auge da dor. Eles estavam no auge do sofrimento. Do sofrimento. Quanta humilhação. Quanta dor aqueles homens estavam passando. Ei, quantos dos nossos jovens estão
vivendo a meia-noite. Estão vivendo a meia-noite por causa da castidade, que não conseguem viver. Hoje é quase impossível um jovem viver castidade. O pai de Jonas diz que se você tiver um jovem aqui e um soldado de cá, esse soldado foi na guerra, lutou, viu sangue e voltou para casa. E o jovem só deu conta de vencer a castidade. O pai de Jonas diz assim: se tiver que dar uma medalha para um desses dois, dá para o jovem. A missão dele é mais difícil. Isso é só. A missão dele é mais difícil. Quantos dos nossos jovens estão vivendo a meia-noite? A meia-noite tem até gente na saúde. Eu nunca vi um tempo de tanta doença. É um câncer. Vai chegar um tempo que todo mundo, não é que eu estou profetizando isso não, viu? Está amarrado. Mas pelo que está acontecendo, vai chegar um tempo que todo mundo, ou teve, ou vai ter, ou tem alguém da família, o câncer está aí. Entende? Quantas dores na coluna. Gente, esse negócio está estranho. Quase todo mundo que reclama de alguma coisa, você vai ver problema na coluna, hérnia de disco. É lombar, é na cervical, é não sei aonde, é gente travada, é gente que não consegue andar, é gente que não consegue louvar, é uma dor, parece que nós estamos carregando um peso e aí está sobrecarregando a nossa coluna. A coluna não está aguentando o peso espiritual que nós estamos vivendo. Você sabia que a forma espiritual pesa também sobre o corpo? É tanta pressão, é tanta coisa que a coluna não aguenta. É uma pressão emocional, espiritual e por aí vai. E as pessoas que estão na meia-noite com as falsas enfermidades? A gente reclama de doença o tempo todo. Porque tem gente que está doente mesmo, agora tem gente que gosta de uma doença. E tem prazer você chegar nele e falar assim: você está bom? Tá não. Não, mas você está bom? Não. Dói. O que dói? Tudo. Tudo dói, tudo está ruim. Aí você passa uma semana, você vê essa pessoa melhorou. Não, piorou. Agora que dói mesmo. Gente, isso tem que estar errado. Aí vai no médico, faz um monte de exame, não tem nada. Quando acontecer isso que você se levanta, se posiciona espiritualmente e afasta todo tipo de falsa enfermidade. Você sabia que tem enfermidade e tem as falsas enfermidades e a doença? São coisas diferentes. São coisas diferentes. Doença, enfermidade e falsa enfermidade. A enfermidade é uma coisa, é uma doença, mas ela vem meio que espiritual. A doença é algo do corpo mesmo. E a falsa enfermidade, ela muitas vezes pesa sobre nós, nos enganando. Na verdade, nós não temos nada. O diabo está usando aquilo para te tirar da presença de Deus, para te tirar da oração e principalmente para te arrancar do louvor. Porque se tem uma coisa que o demônio tem ódio, é do louvor. Hoje eu quero falar de algo que vai desmascarar o capeta. O diabo está trabalhando dia e noite para a igreja parar de louvar. Paulo e Silas estavam lá no auge da dor. Eles podiam fazer como muitos de nós faz, dar um de coitadinho. Porque você já viu as pessoas que sofrem? O povo da igreja gosta de ser coitadinho, gente. Vocês desculpa falar, mas tem dia que eu olho para a cara de vocês que me dá uma dó. Eu não queria ter dó de vocês. Nós temos que tirar essa cara de dó. Porque se eu não fosse da igreja e eu olhasse para a cara de vocês, eu não ia para essa igreja de jeito nenhum. Deus me livre. Essa cara de dó de vocês, estou generalizando, mas os 80%. Cara de dó, de coitado, de cansado. Não, nós vamos para as festas, a gente vibra, a cara muda. Vem para a igreja, a gente fica triste. Eu não consigo, eu nunca vou entender isso. Porque não deve ser assim. Tem que botar um sorriso no rosto. Ô Sérgio, hipocrisia? Não, não é hipocrisia não. É fé mesmo. Entende?
é fé. O trem está pipocando lá em casa e eu estou feito, é nóis, vamos que vamos. Gente, vocês têm que aprender a viver assim. Ah, mas é irresponsabilidade? Não, é burrice sua. Você vai morrer mais cedo, você vai adoecer mesmo. Entendeu? E isso só mostra que você não confia no seu Deus. E se você confiasse nele, a casa caía, você falava aleluia. O povo de Deus parece bobo, gente. Ele louva o tempo todo. Tem gente que fala que nós somos esquizofrênicos. Mas eu gosto quando fala que eu sou assim. Eu vou explicar para você por quê. Você sabe o que é esquizofrenia? Sabe? Uma doença psicossomática. O que é isso? É uma doença que vem na mente. O esquizofrênico vê coisas que os outros não veem. Ouve coisas que os outros não ouvem. Por isso sente coisas que os outros não sentem. Vocês conhecem a palavra de Coríntios que diz assim: coisas que os olhos não viram, o coração não. Eu não lembro essa. Fala aí para nós. Nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aquele que o ama. Deus, os olhos não viram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aquele que os amam. O que vocês fazem diante de uma palavra dessa, gente? Não, gente, pelo amor de Deus. É essas coisas que Deus tem preparado para nós. Ei, eu sou esquizofrênico. As coisas que ninguém viu, que os olhos não, é nós. Olha para quem está do seu lado e fala: e aí, esquizofrênico, tá firme e bonito aí na... Deixa falar, ué. Entende? Meu povo, Paulo e Silas estavam numa situação difícil. Se você acha que a sua situação é difícil, você não imagina o que esses homens estavam passando. Humanamente eles passaram isso. Isso não é fantasia da Bíblia não, isso aconteceu de verdade. E no auge da dor, eles precisavam tomar uma atitude. Eu quero dizer para você, no auge do seu sofrimento, no auge da dor, da prova, da perda, do vazio, da depressão e da dificuldade financeira, qual a decisão que você precisa tomar? Continuar sendo um coitadinho? Paulo e Silas fizeram um grupo de oração. Fizeram aquele momento de animação. Vamos lá, gente, louvado seja. Depois clamaram o Espírito Santo: vem Espírito Santo, ensina nós, porque sem o Espírito Santo... Gente, você sabia que o grupo de oração aqui ele tem todo um significado? A gente começa cantando porque a música tem o poder de alegrar você. É para você tirar essa tristeza da cara, esse desânimo, e alegrar na presença de Deus, porque Deus quer ver você sorrindo, porque Deus morreu para você, porque Deus garante tudo na sua vida, e você precisa viver dia e noite feliz, exultante, porque você não é um qualquer, você tem pai, e o seu pai cuida de você. Os caras foram açoitados, os caras foram esfolados vivo e fizeram um grupo de oração. Vamos fazer um grupão aqui da Renovação Carismática, da Igreja Católica, orando com poder. Eu quero ver você orar com poder na hora de você levar a chibatada nas costas. Na hora que o couro estiver só no sangue. Os caras começaram a louvar. Primeiro eles animaram. Depois eles pediram o Espírito, porque sem o Espírito a pessoa não consegue nem louvar. Nós somos tão desprezíveis
que até para louvar a Deus nós precisamos dele. E eles começaram: Senhor, eu quero te louvar aqui nesse cárcere, nessa masmorra fria, Senhor. Eu quero te louvar por essa dor. Eu quero te agradecer porque eu não fiz nada de errado. Eu estava falando no seu nome, mas o Senhor sofreu muito mais. Você está vendo? Paulo podia ter reclamado, ele tinha todo o direito. Humanamente dizendo, o que esse cara fez? E como é que Deus permitiu isso? Porque quantas vezes vem o sofrimento na sua vida e você pergunta por que Deus permitiu? Deus permitiu para ver se você tem a mesma atitude de Paulo e Silas, porque a vida está boa demais, é fácil. Eu quero ver louvar quando tudo estiver ruim, quando nada der certo, e quando mais você busca a Deus, mais dificuldade aparece. Ei, tem gente que me pergunta: Sérgio, eu vim para o grupo de oração e tudo piorou. Ei, cara, Paulo e Silas estavam pregando, eles são muito melhor do que nós, e a vida deles piorou. O que você quer para sua vida, meu irmão? E quando tudo estiver ruim, quando nada mais valer a pena, e quando vier a humilhação, a injustiça, levante seus braços para o céu e diga: Senhor, eu quero te louvar mesmo assim. Eu quero te agradecer. E eles começaram a louvar, entoar um hino, começaram a cantar. Eles começaram a cantar, cantando louvores a Deus, e foram entoando, e foi mais forte. Não é esse louvorzinho mequetrefe, não, que a gente ainda vai aprender a melhorar. É louvor de verdade, gente. É o louvor da meia-noite. É o louvor do sofrimento. Muita gente não louva a Deus porque nunca sofreu, nem sabe o que é sofrimento. Tem muita gente sofrendo calada. Tem muita gente sofrendo calada, enquanto nós temos um sofrimentinho desse jeito, nós contamos para todo mundo. Porque a gente quer ser digno de dó. A gente quer que as pessoas tenham dó de nós. Ei, elas vão ter dó de você, mas não vão te salvar. Dó não salva ninguém. Paulo e Silas tiveram a atitude correta, louvaram, fizeram um grupo de oração. Vai lá, Daniel, toca esse violão, Daniel, Radiângela, solta a sua voz, Radiângela, e vai, e canta e tal, e louva, e glorifica a Deus. O que aconteceu? Ei, o louvor não fica aqui não, viu? O seu louvor não fica aqui. Quando nós louvamos a Deus, os anjos se acampa. Hoje eu percebi aqui os anjos acampando. O Espírito Santo sopra. Os anjos se acampam. E aí Deus, os anjos pegam o seu louvor e levam até o trono de Deus. O coração de Deus se alegra. E a bênção desce em forma de cura, de libertação e de porta aberta. Ei, sabe por que a igreja não é tão abençoada? Porque a igreja de hoje não sabe louvar. O grupo de oração foi feito para ensinar esses católicos meia boca como que se louva a Deus. Mas eles não vêm no grupo de oração. Desculpa dizer, eu vou falar umas coisas aqui, viu, amigo? De novo, hoje não vim para isso, mas vai ter que falar. Tem padre, graças a Deus não é aqui, mas tem padre que quis fazer da missa um grupo de oração. Não é. Não é. Eu, Sérgio, aqui, ó, pentecostal, que todo católico é pentecostal, querendo ou não, nasceu do Pentecoste, é pentecostal. Eu gosto de uma missa tradicional. Eu gosto de uma missa litúrgica. Porque a missa não precisa de acessório. Deus é o que Ele é e pronto, e acabou. É só Jesus ali consagrado, resolveu tudo. A missa carismática tem o mesmo valor daquela missa pequenininha de 15 minutos. Não existe tamanho de missa. Aí os padres quiseram fazer da missa, põe palhaço em missa, teatro em missa. Isso não é lugar, isso é, vai estudar a liturgia. Quem ficar bravo está aqui, ó. Tem conversa. Missa não é lugar de picadeiro. Lugar de palhaço é no circo. Aqui não tem nenhum palhaço, tem um homem que morreu na cruz. Entendeu? E aí o que aconteceu? O povo católico fraco
não louva nem... Porque como na missa não dá... É diferente, aí eles não aprendem a louvar. Você acha que o grupo de oração é mais importante que a missa? Eu seria um maluco se eu falasse isso. Claro que não. Mas ele prepara para uma missa bem vivida. Aqui é lugar de extravasar, aqui é lugar de glorificar, aqui é o lugar do Pentecostes, de exaltar. Aqui o grupo de oração é o lugar do louvor. Aí a gente prejudicou os grupos de oração e prejudicou a missa. Está vendo? Vamos pôr cada coisa no seu lugar. É por isso que eu insisto tanto com vocês, que vocês têm que vir no grupo de oração. Aqui é o lugar do louvor. Aqui é o lugar onde Paulo e Silas cantaram em línguas, louvaram, cantaram na língua deles, glorificaram, exaltaram. O poder subiu de tal forma que aquele lugar tremeu, aquele lugar rachou, os cadeados partiram, as portas dos cárceres se abriram. Ei, será que você ainda não entendeu como o louvor tem poder de quebrar todos os grilhões do mal? É por isso que eu digo, levanta a mão, glorifica. Processo, meu povo. Deus vai olhar para você e vai falar, não quer não. Não quer de jeito nenhum. Vai mais 100 anos. Ou você rasga e louva a Deus como tem, ou você fica 100 anos sentado no banco, esperando uma mágica, porque não tem mágica. Deus não age na sua vida por dó. Deus age na sua vida por atitude. Entende isso? Não adianta você ficar aí no banquinho, quase caindo. Tem gente que quase que entra para debaixo do banco. Na escola, não vou falar isso aqui não, senão vocês vão se sentir ofendidos. Deixa quieto. Quem está lá atrás não se sinta ofendido, não é para você não. Mas na escola, quem vai para a escola, os caxias que estuda, que honra o dinheiro que o pai e a mãe pagam, senta na frente. Mas não é só o fato de estar aqui na frente, não quer dizer que quem está lá atrás não está, não é isso não. Eu estou dizendo o seguinte, quando você vier para cá, que ele está à frente, não é tem gente que está lá atrás e está rezando melhor do que quem está aqui na frente. Eu estou falando estar à frente na entrega. Se você quiser sentar lá atrás, sente. Mas dá o seu melhor para Deus. Faz igual Paulo e Silas. Ora, louva para valer, meu irmão. Não dá para brincar. Não dá para brincar de ser igreja e de louvar a Deus. Amém? Olha. Muitos de nós precisamos vencer o espírito do fracasso e da derrota. O fracassado não consegue louvar a Deus. O derrotado não consegue louvar a Deus. Ô Sérgio, mas na minha vida, eu perdi muitas coisas. Você está falando isso aí, cara, mas você não sabe a penúria que eu tenho passado. Quanta dificuldade financeira eu tenho vivido, quanta doença, quanta desgraça, quantas coisas terríveis na minha casa. Mas quem disse que você é fracassado? Quem disse que você é derrotado? A vida acabou? Se você morrer assim, talvez você seja. Mas talvez morrendo assim em santidade, você ainda vai para o céu. Quem anda com Deus e quem louva a Deus e quem espera a Deus, nunca vai ser um derrotado e muito menos um fracassado, meu irmão. Levanta a cabeça, sacode a poeira e faz igual Paulo e Silas. Olha, Paulo estava lá. Eu imagino Paulo numa escada assim com Silas falando, rapaz, mas que coisa. Podia chorar, reclamar. Ei, nós por muito menos nós reclamamos. Você quer um negocinho de Deus amanhã. Deus não faz amanhã, você dá chilique. O católico é um menino chiliquento. Ai, cai no chão, esperneia, bate a cabeça. Eu já vi menino fazer isso, viu? Tem menino que fica tão chiliquento que ele vai lá e bate a cabeça. Ah, mas eu nem estou com cinto hoje, né?
Ah, mas se fizer isso na minha frente. Ah, chiliquento, vem cá. Ah, Sérgio, eu tenho apanhado tanto de Deus. Larga de ser chiliquento que Deus para de bater no você. Entende? Os caras tinham tudo. Levantou a cabeça. E começou a louvar em alto bom som. É nessa hora que eu fico pensando assim, ó. Porque tá uma ala na igreja e agora eu quero entrar nisso. Eu falei para vocês que o diabo tem raiva de vocês, não tem? Vou explicar porque que ele tem. Interessante que eu fui estudar, não tem como falar de louvor sem tocar no tinhoso. Eu vou explicar para vocês por quê. O diabo, ele não foi feito diabo. Ele foi feito Lúcifer. O nome Lúcifer significa astro brilhante, está na Bíblia, Isaías. Astro brilhante, estrela brilhante. Eu não sei se você sabe, mas uma das poucas pessoas que Deus elogiou foi Lúcifer. Deus apontou para ele o dedo e falou: tu foi feito diferente. Deus fez um elogio para Lúcifer. Lúcifer não foi feito como os outros anjos. Sabe como que os anjos foi feito? Deus criou a maioria das coisas com o hálito, com o sopro. Um anjo não é um ser físico, ele é um ser espiritual. Ele não tem corpo. Às vezes ele toma uma forma para aparecer, mas ele não tem corpo. Ele é espírito puro. Então Deus, num sopro, deu 6 milhões de anjos. Depois Deus soprou para cá e deu 6 mais milhões de anjos. Mas Lúcifer foi feito diferente. Lúcifer era um anjo diferente. Ele era um anjo mais alto, mais forte, mais belo e resplandecente. A Bíblia diz que ele resplandecia. Ele era como um espelho de Deus. Lúcifer tinha o dom da música. Lúcifer era chefe do coral do céu. Lúcifer era o chefe do louvor. Louvor. Diz que ele trabalha tanto para destruir o louvor, que ele sabe o poder que tem. Lúcifer tinha as 7 notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 7. 7 na Bíblia significa o quê? Perfeição, plenitude, totalidade. Era um louvor perfeito a Deus. Lúcifer foi elogiado por Deus. Cuidado com o elogio, viu? Porque quando ele foi elogiado, os outros anjos olharam para ele diferente. Esse é o cara. Até Deus elogiou ele. Ei, a música, ela tem um poder de sedução violento, pro bem e pro mal. Já viu quando você está no restaurante, aí começa a tocar uma música, perninha lá embaixo. É automático. Quando você vê, a perninha está lá. Pega uma criancinha que não sabe nem falar, não tem maldade nenhuma. Aí você põe um batidão lá, quando você vê a criança está... Automático. A música é linda, gente. Eu penso, e sou eu agora, esquece a Bíblia. É eu penso. Eu penso que Deus é romântico pra caramba. Deus acorda cedo. O louvor é lindo, gente. Lá no céu, as ruas são de ouro. Sabe para quê? Para a gente pisar em algo valioso aqui e saber que lá não vale nada. Ouro lá a gente pisa em cima. E vocês vivem a vida inteira correndo atrás do ouro. Lá no céu você vai pisar em cima dele. E não vai ter valor nenhum. Lá no céu, Deus é louvado dia e noite. Você já ouviu falar do coro dos querubins? Quem fazia parte desse coro? Lúcifer. Os querubins são anjos de guerra. São anjos que
apoiam o altar de Deus, eles dão suporte, anjos de guerra, anjos de batalha. Os serafins, pasmem, estão acima de Deus, não porque são maiores que Deus, mas eles estão sobrevoando acima, são os únicos anjos que têm autoridade para sobrevoar acima de Deus. E sabe o que eles dizem? Santo, 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 santo. Se fosse nós ia perder as vozes, porque lá não para não. Os serafins falam dia e noite, santo, 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 santo. Eles glorificam a Deus dia e noite. Você não louva a Deus, né? Eu quero que vocês saibam que lá no céu Deus é louvado por baixo, por cima, na esquerda e na direita. É louvor que sobe, louvor que desce, louvor que movimenta. O que movimenta a Deus é o louvor. E é o que a gente menos faz. Lá não tem reclamação. Não tem lugar no céu para quem reclama. Não tem. E Lúcifer é esse anjo. Música. Lá no céu, quando toca a música, e não sei se você sabe, lá no céu tem música todo dia e toda hora. Deus ama a música. Sabe por que eu estou pedindo para o Daniel tocar esse violão? Aqui na igreja, quando eu prego a palavra, eu sou o operador. Mas você só pode operar se tiver anestesia. Enquanto a música vai anestesiando vocês, vai trazendo vocês para um clima. Está vendo que não se ouve a palavra de Deus e não se muda de vida de qualquer jeito? Você cria um clima, um ambiente. A música nos atrai para Deus, como ela nos atrai para o inferno também. Fica ouvindo essas músicas de hoje em dia, elas só levam para o inferno. É música que leva à depressão. Tem gente que suicida após ouvir uma música. Ela tem um poder penetrante sobre a sua vida. É por isso que nós devemos ouvir as músicas de Deus e glorificar a Deus. Não é só ouvir, não se ouve a música de Deus como se ouve a música do mundo. Não se ministra a música de Deus como se ministra a música do mundo. É por isso que o cara que toca para Deus, o violão dele tem que ser consagrado. Eu conheço pessoas que no violão dele só toca para Deus. Sabe aquele músico que toca muito bem no mundo? Bota ele ali para tocar para você ver. Cara técnico, professor de faculdade, você põe ele ali, não sai nada. A coisa aqui é espiritual, meu povo. O diabo age nisso. Ele não quer que a música chegue até você, porque ela cria um ambiente de Deus para fazer você louvar, para alegrar o teu coração. Então Lúcifer foi criado assim. Só que o poder de sedução que ele tinha, muitos anjos do céu passaram a admirar a Lúcifer. Se até Deus elogia ele, esse cara é diferente. E Lúcifer foi se envaidecendo de tal forma que no pensamento dele ele falou assim: eu vou montar meu céu. Quantas pessoas brigam dentro de um grupo de oração e quer montar outro? Ei! Irmãos protestantes que estão nos ouvindo, cuidado! Quando você não gosta de uma igreja, monta outra. Quem fez a primeira vez foi Satanás. Aí vocês tiram as interpretações que vocês quiserem. Ele quis montar o próprio céu. Ele quis ser Deus. Ele achou tão belo, tão maravilhoso. Ei, falar um trezinho para vocês. Vocês que gostam de adorar padre fulano de tal, cantor não sei das quantas, pregador não sei da onde, vocês olham para mim e me vê como uma miséria, como um pó, viu gente? Porque esse altar aqui, ó, só cabe uma pessoa nele. Só Deus, só Jesus Cristo. Ele não divide esse altar com mais ninguém. O dia que alguém morrer e ressuscitar, sobe aqui, senão fica quietinho no seu lugar, porque você é pó, você não é nada. Se Deus faz através de você, porque Ele tem misericórdia, porque Deus tem prazer em escolher o que é pior. Eu falei do esquizofrênico, eu falei que Deus é romântico.
Deus ama. Deus tem um apreço por gente sensível. Mas não é essa sensibilidade que vocês estão pensando. Porque no mundo de hoje, sensibilidade soa como fraqueza. Ah, esse menino é tão sensível, aí você fala, essa coca é fanta. Não é assim? Pode nem falar dessas coisas hoje, não pode nem brincar mais, né? Mas eu não estou nem aí. Mas não é assim? Porque na nossa concepção, sensibilidade... Eu não estou falando dessa sensibilidade. Tem gente que é extremamente duro. Tem que ser. Quem me conhece sabe que eu sou um pouquinho assim. Mas no íntimo, eu tenho, graças a Deus, um pouquinho. Porque a minha sensibilidade é de Deus. Quando eu estou diante de Deus, não tem peso, meu povo. Se tiver que chorar, eu choro. Teve uma época que eu estava chorando pra cara. Só choro por Deus também. Não vem chorar negócio de mundo aí que eu não vou não. Mas diante de Deus eu choro. Deus ama quem tem facilidade de chorar, de sorrir, Ei! Eu vou falar uma palavra aqui para quem é tímido. Você cura essa timidez sua. Deus não tem apreço por timidez, não. Não tem. Está na Bíblia. Os tímidos... Esse menino aqui parece que é do professor Raimundo. Esse é meu jovem. Dá uma salva de palmas para esse meu jovem aqui. Eu não estou falando isso para acusar ninguém de nada, não. Eu estou falando isso porque nós temos que destravar para Deus. Talvez com as pessoas lá você pode até ser tímido, é outra história. Eu estou falando de timidez espiritual. Eu estou falando de relação com Deus. Gente, vocês não conhecem uma pessoa que foi mais tímida que eu. Eu tinha vergonha de apresentar trabalho na escola. Tinha dia que eu matava a aula, perdia ponto, porque eu não queria ir lá na frente. De repente, um dia eu vi eu pregando para 10 mil pessoas. Eu lembrei que eu não ia no quadro na frente. Eu falei, meu Deus, só o Senhor é capaz dessas coisas. Meu povo, quem mais recebe bênção é quem mais louva, quem mais chora, quem mais sorri, quem mais movimenta. As pessoas acham que as interferências do mundo vão entrar dentro da igreja pela política, sim ou não? Não. O diabo não precisa da política para fazer coisa dentro de igreja. Ele usa a política para fazer leis, para bagunçar o mundo. Dentro da igreja não precisa disso não. Basta usar os líderes. Ele pode até usar da política para influenciar o líder, mas quem faz a merda é o líder. Cuidado, viu, gente? Com certos líderes que estão dizendo para nós que não precisa mais gritar. Vocês acham que Paulo e Silas, na situação, no auge da dor, foram contemplar a Deus? Eu estou menosprezando a contemplação, gente? Eu estou dizendo que na igreja tem lugar para cada coisa a cada hora. Agora, nego que era da renovação louvava. Não, esse negócio de louvar é muito barulhento. Agora eu sou só contemplativo. Então, a hora que você estiver levando chibatada nas costas, eu quero ver você contemplar. Você não levanta e solta a voz, não. Deus quer ouvir o teu grito. Deus gosta de doido. Deus gosta de quem grita. Está na Bíblia. Olha para a vida desses caras. Olha para a vida de Pedro, de Paulo. Os caras não brincavam, não. Paulo soltou a voz, gritou, louvou, adorou, bendizeu a Deus. Tem hora que tem que gritar. É por isso, grupo de oração não foi lançado da cabeça de qualquer um. Isso foi obra do Espírito Santo dentro da igreja católica. O Papa João Paulo II abençoou. Se a renovação está fazendo besteira, nós temos que ter a responsabilidade de fazer o certo. Agora estou com a história que não precisa louvar a Deus mais. Um louvorzinho mequetrefe. Eu vou em cada lugar e eu falo, gente do céu, isso aqui não é grupo de oração, não. Não, porque tem um grupo do texto, um grupo da reza. Agora tem um grupo de oração. Aqui é louvor, aqui é pentecostal. Nasceu do Pentecostes. Maria lá estava gritando, louvando, bendizendo. Pedro meteu o pé na porta, tem que ter atitude. Eu não estou vendo mais tendo os grupos de oração. Acabou. Obra do diabo.
Ele está contaminando os líderes para matar o louvor do povo, porque ele sabe que quando o povo louva, o poder sobe e as correntes quebram. E as correntes quebram. Eu quero fechar falando para você por que você deve louvar a Deus. Eu falei da criação dos anjos, sim ou não? Querubim tem 4 bocas. O serafim tem 6 asas. Quando Deus foi fazer a gente, a Bíblia fala que primeiro Deus fez céus e terras. Depois Deus fez os anjos e os animais, para depois fazer nós. Quando Deus fez todas essas coisas, Ele estava sentado no trono. Sentado no trono. Sentado Ele estava, sentado Ele ficou. E pela força da palavra, faça-se, seja. Tudo aqui, ó. Quando Ele foi fazer o homem, Ele levantou. Os anjos falaram, meu Deus, o que Ele vai fazer agora? Nunca levantou. Ele não levantou para fazer nada. Aí Deus fez um protótipo do homem. Presta atenção. Deus fez. O homem também faz. Fazer é uma coisa. Criar é outra. O homem faz, mas não cria. Deus pegou o barro com as mãos. Aí ele foi fazer o homem. Que jeito? Já tinha feito todos os animais. Será que o rato? Não, não dá. O elefante, parece que tem gente até que não, deixa quieto. Aí foi fazendo os animais, né? Quer dizer, foi pensando. Tem que ter uma forma. Anjo. Imagina você com 6 asas. A Marília com 4 bocas. Tem gente que tem uma só, misericórdia. Se tivesse 4, eu tinha que ir embora. Não é o seu caso não, viu, Marília? Aí Deus olhou assim, a água estava passando. Deus olhou na água. A água foi como um espelho. Deus viu Ele mesmo. E Ele falou, faça-se o homem a minha imagem e semelhança. Pode aplaudir. É você. É você. Você está acima de todas as criações de Deus. É por isso que o diabo tem raiva de nós. Ele errou uma vez só. Por que o demônio não tem perdão para ele? Tem gente que pensa porque o pecado dele foi grave demais. Será que foi isso? Querer ser igual a Deus, Deus podia perdoar até isso. É aí que as pessoas não entendem. Porque não estudam. Sabe por que Deus não perdoou Satanás? Porque Deus é orgulhoso. Deus podia perdoar até o fato dele querer ser igual a Deus. Quando ele fez o homem, fez o barro, fez. Depois ele criou o ruá, o espírito. Deu vida ao homem. O anjo não teve forma. É só espírito. Para haver perdão, tem que ter derramamento de sangue. Anjo não derrama sangue. Deus derramou o sangue dele em forma de homem. Será que os anjos que Lúcifer seduziu serão capazes de derramar o sangue? Mas nem sangue eles têm. Não tem salvação para quem é espírito. Nós pecamos o tempo todo. O diabo apresenta nosso pecado todo dia para Deus. E todo dia ele é frustrado. Porque quando você se arrepende e vai na confissão, zera tudo de novo. O trabalho dele todo de novo. O bicho é lascado mesmo, viu, gente? E eu quero que ele queima no fogo do inferno para sempre. Esse é o diabo. Não tem salvação. Por quê? Nós pecamos porque somos seres frágeis, pó. Todo mundo aqui peca. Não é que a gente estaciona no pecado. Deus quer ver a nossa luta, mas ele sabe da fraqueza. O anjo não tem essa fraqueza. O anjo é força. Um anjo se movimenta com a força de um pensamento. Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Vocês não têm noção da força de um anjo. Esse dia eu estava pensando.
O diabo usa tanta coisa. E usa tantas pessoas. Já vou falar naquela macumba. A pessoa vai lá, o diabo fala, eu quero um uísque do melhor. O lugar que é mais pobre, ele pede uma cachaça mesmo. Tem lugar que é mais aí, pede o uísque. Eu quero o uísque do melhor. Eu quero uma farofa da boa e um frango assado do bom. A pessoa vai lá, põe tudo na encruzilhada. Quem que aproveita disso? Formiga e bêbado. Tem gente que tem medo. Eu tenho é dó. Não tem medo disso não, eu tenho é dó. Uma palhaçada dessa. Porque aí o diabo para lá, olha para o frango, olha para a cachaça. Ele não pode comer nada. Só oferece. Por quê? Porque o demônio não alimenta, não tem paladar. O animal não tem paladar, você sabia disso? Especialmente no que diz respeito a açúcar, essas coisas mais saborosas, o animal não tem esse paladar, só nós temos. Vocês estão entendendo o tanto que Deus nos ama, né? O tanto que Ele caprichou em nós. Só nós temos. O diabo tem inveja de nós, das coisas que nós fazemos. Que a gente peca todo dia, come do bom e do melhor, vive uma vida boa, erra a vida inteira, depois pede perdão para Deus e ainda vai para o céu. Ele errou só uma vez e não teve salvação para ele. Por isso que Ele nos odeia. Por isso que Ele nos odeia. Por isso que Ele tem ódio de nós. O dia que o Satanás trabalhar muito na sua vida, der muita bordoada no seu e você ficar com muita raiva dele, sabe o que você faz? Chega lá na sua casa, abre a geladeira, pega uma coca daquela trincando, põe em cima da mesa. Aí você pega um pratão, eu vou falar do que eu gosto, um frango caipira, você pega um quiabo, põe junto, um caldo de um frango, põe por cima, um arroz com aquele feijãozinho pagão, e põe lá e faz aquele negócio todinho, abre a coca e come tudo e bebe a coca. Fala, diabo, você pode me acusar o dia inteiro, mas você nunca vai arrancar minha humanidade. Você tem vontade de ser, mas não é. Seu invejoso aqui para você, ó, vou tomar minha coca. Eu não posso tomar, não é todo dia que faz não, viu gente? Eu fico falando isso para vocês, vocês vão meter a cara na coca. Aí isso é só para quando o diabo passa raiva. Se você orar muito e louvar muito, ele não dá conta nem de passar raiva na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé. O angu, aí esse aí é a cereja do bolo aí, tá doido? Feche os olhos. Olha para dentro de você. Há uma necessidade de louvor. O louvor tira o peso da dor. Ou seja, eu queria cantar, mas eu sou desafinado. Quando você canta igual uma taquara rachada, quem está do seu lado não aguenta. Mas o Espírito Santo entra no seu canto, filtra ele e leva diferente para Deus. Entendeu? Lá no céu chega, parece que o céu é o Pavarotti. Ei! Então ninguém tem desculpa para não louvar. Porque pensa num povo bom de desculpa é nós. Em vez de nós vir louvar a Deus, não, mas vai ter uma vigília. Que horas? Nossa, acaba tarde, né? Tem um grupo de oração. Ah, hoje eu não posso ir porque... Tudo desculpa, gente. Eu estou aqui toda segunda-feira e eu tenho os mesmos problemas que vocês, as mesmas dificuldades que vocês. Aliás, no mundo todo mundo tem. Prioridade. Larga de dar desculpa. Larga de ser coitadinho. Prioriza o louvor. E a partir de hoje, começa a louvar. É soltar a voz. Gente, eu estou doido. Eu fui pregar para um jovem esse final de semana. Eu pensei, aqui vai cair fogo. Fizeram uma fogueira e vamos que vamos. Chega lá, vamos louvar. Eu agora, quando fizer aqui no meu grupo, eu posso louvar. Cabeça de quem não falar. Porque não tem condição. Um Deus todo-poderoso sentado no trono, esperando que chegue a tua gratidão, o teu louvor, o seu amor, porque quem ama louva. Você fala que ama a Deus, mas não solta a voz para louvar. Eu não estou falando de um louvorzinho de vez em quando, eu estou falando, é igual esses dias nós entramos na mata e nós louvamos a Deus quase 1 hora, e você não vê o tempo passar, porque as palavras
Abrir as portas. Cuidado, porque tem muita coisa que quer cortar o nosso louvor. Nós não podemos deixar. Então, abrir as portas. Abrir as portas dos cárceres. Eles saíram para fora. Aliás, eles ficaram lá dentro. E o carcereiro ficou louco. Falou, meu Deus, como é que eu vou explicar para o delegado? Porque o magistrado ali é o delegado. Como é que eu vou explicar para o delegado que esse povo foi embora? Eu vou falar que esse cantor aqui, ele não vai acreditar em mim. Ele quis tirar a própria vida. Paulo falou, não, nós não queremos ir embora. Ei, no auge da sua dor, não fuja, viu? Paulo não fugiu. Só louva. Você não precisa correr. Você não precisa esconder. Você só precisa louvar. E quando ele louvou, o próprio carcereiro tirou ele de lá. O magistrado falou, pode liberar esse povo. Ele falou, não. Me humilhou em praça pública. Eu louvei e Deus agiu. Agora você vai devolver nós lá onde você pegou. Sabe por quê? Todo mundo que louva na dor, na humilhação, é honrado depois. Porque todo humilhado será exaltado. Amém?